Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o processo que eu geralmente uso para fazer as minhas pinturas em aquarela. Eu gosto de fazer um desenho base, usando principalmente um grafite mais seco, ou seja, ou H ou 2H. Vocês podem perceber que o desenho esse é só para servir como um guia, para ajudar no momento da pintura. Não é necessário saber desenhar, não é necessário ter um desenho para usar como base sempre, mas eu gosto quando eu quero retratar alguma espécie, alguma figura, algum tema com um pouco mais de realismo, um pouco mais de detalhamento. Então vocês não estão vendo, mas na minha frente está o meu notebook aberto com a imagem. Estou trabalhando com essa flor vermelha, ela é um tom, vocês vão ver que ela é avermelhada, alaranjada, que é Spathodea vermelha. Esse desenho base, ele não tem nenhum detalhamento de textura, de sombreado. É realmente um desenho, para quem gosta de desenhar, ele é um pouquinho sem graça, porque ele é só para mostrar as linhas principais, os contornos, ou alguma área que seja importante, que tenha uma cor diferente, muito contrastante, só para a gente conseguir controlar o pincel e a água e o pigmento. Vocês percebem que eu estou fazendo um desenho rápido de olho. Geralmente, se é uma espécie de algum animal, uma ave, eu gosto de trabalhar ou com os quadrantes ou com medidas, né, réguas, compasso, enfim, existem várias técnicas, até o decalque, que a gente pode usar para aplicar esse desenho no papel em aquarela. Então, o importante é que seja um grafite seco e que as linhas sejam claras. Importante que se a gente vai fazer esse desenho guia, né, ele precisa ser visível. Já aconteceu de eu fazer um desenho, um traço muito clarinho e depois, quando eu começo a entrar com pigmento, entrar com a cor, fica complicado de enxergar. Mas não precisa ter esse medo, tá bom? Vão com calma. Os primeiros desenhos que eu fiz, eu usei um lápis 6B, então assim, quem vem da área do desenho sabe que o 6B ele é maravilhoso, ele é muito forte, muito macio, então por isso que os grafites com B eu não recomendo para papel de aquarela, porque quando a gente vai apagar, eles mancham, eles borram, então, e o papel de aquarela ele tem esse tratamento especial, essa textura, e que justamente com qualquer grafite B ele mancha mais, tá? Então aqui vocês percebem que são realmente traçados muito básicos e simples, estou fazendo no olho, então comparando com a imagem vai ter algumas diferenças. Se eu quisesse realmente um realismo perfeito, eu ia fazer as linhas guias ou fazer alguma das técnicas para justamente fazer esse desenho mais fiel. Mas aqui justamente não quero que a preocupação seja essa. Eu sempre digo para os meus alunos que o importante, no primeiro momento, façam o desenho como vocês se sentem mais à vontade, mais confortáveis, porque o importante aqui nessa situação, nesse exercício, é a pintura. E eu gosto de sugerir exercícios como essa figura, como essa espécie, em que ela a gente poderia dizer que monocor. É uma flor avermelhada, alaranjada, então ela traz o desafio das ranhuras, das dobras, justamente de diferentes tonalidades, porque quando a gente vai, por exemplo, retratar uma folha ou uma espécie de uma cor só, a chance de chapar, né, deixá-la sem volume é muito grande. Aqui vocês percebem que eu vou apagar um pouquinho, só para retirar o excesso de alguns pontos onde o grafite ficou um pouquinho mais predominante. Tá? Não é necessário apagar 100% das vezes, mas eu gosto de dar uma leve apagadinha. Existem técnicas também que pode trabalhar com grafite bem presente na ilustração base e usar aquarela apenas para entrar como cor. Tá? É uma outra situação, uma outra proposta. Aqui eu mostro para vocês o lápis que foi utilizado na ilustração da Derwent, um grafite H, então sugiro H, 2H. A borracha da Staedtler, essa borracha ela é muito macia e ela é bem delicada para ser usada em papéis de aquarela, então eu recomendo bastante, porque eu já usei borrachas que destruíram o papel.
Outro nosso amigo é o papel toalha. Então, esse aqui é o pincel que eu adoro usar amarradinho da Keramik, lembrando sempre ter um copo com água próximo. E no momento que a gente vai iniciar a pintura, coloquem toda a cerda dentro do copo da água, não só a pontinha, entendeu? Tem que colocar ele inteiro. Então aqui eu vou começar a pintura, o godê está posicionado na minha frente, vou ajustar um pouquinho a câmera aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor o que eu vou fazer. Gosto de ficar com o papel toalha na mão, porque ele é um grande ajudante, um apoio importante para retirar excesso de água, confirmar a tonalidade da cor. Tem algumas pessoas que preferem usar um pedacinho de papel extra para confirmar o tom. Eu já vou direto no papel, como vocês estão percebendo, a menos que vá fazer figura humana e a questão da pele é mais delicada. Então aqui vocês vão perceber que eu começo sempre do maior pincel para o menor. Então eu vou começar com esse meu amarradinho da Keramik. Ele é série 20, número 3, se eu não me engane. E eu estou trabalhando com ele com pouco pigmento e com mais água. É sempre importante na aquarela nós iniciarmos com a camada mais clara, ou seja, a gente vai trabalhar do claro para o escuro, da luz para as sombras. E o legal é que se a gente consegue, depois vocês vão perceber, deixar alguns detalhes, algumas áreas em que mostra essa primeira camada, vai ficar interessante porque ela vai dar um ponto de luz bem bonito. Eu sempre gosto de orientar os meus alunos de, nesse primeiro momento, já trabalhar com uma pincelada em que o movimento acompanhe a forma, o sentido, né, dessa forma que nós estamos representando. Então vocês podem perceber que muitos dos movimentos que eu faço, eles seguem como se fosse a orientação dos veios das pétalas da flor. Aqui vocês percebem que eu gosto de trabalhar com as tintas em bisnaga. Se a gente for analisar a diferença para a pastilha, em tese não teria uma grande diferença, porque a pastilha seria como se fosse a bisnaga ressecada. Porém, isso é uma opinião muito pessoal minha, eu prefiro trabalhar com a bisnaga porque eu acredito que ela tem uma composição química diferente em relação à pastilha, me parece que ela tem um pouquinho mais de óleo, não sei, que ela fica mais intensa. Eu gosto de trabalhar com uma aquarela em que a gente consiga trazer contrastes, inclusive tons mais vibrantes. E a bisnaga ela proporciona isso e eu acredito, pelo menos eu sinto que o rendimento me parece ser maior. Então aqui estou entrando com alguns pontos alaranjados. Vocês percebem que eu vou indo com muita calma. Eu não deixei a base ainda secar, então vocês podem perceber que propositalmente estou fazendo isso para justamente esse laranja ele começar a fundir com esse tom avermelhado bem clarinho que está na base. Então a gente não precisa se assustar. Geralmente o susto que nós levamos na aquarela é o descontrole quando tem muita água. Então o que acontece? Sempre que o papel está úmido e nós pegamos mais água com pincel e pigmento, então a gente vem com o pincel molhado em cima da umidade que já está o papel, o pigmento ele sempre vai percorrer o papel procurando essa água. Então se a gente começa a colocar muita água, ele vai procurar essa água, né? O pigmento vai procurar a água que já está no papel e automaticamente ele começa a misturar essas cores. Então por isso que vocês estão vendo que eu estou com papel toalha na mão, porque eu gosto de retirar o excesso da água na bordinha do copo e eu ainda encosto um pouquinho o pincel no papel toalha para tirar o excesso dele e aí aproveito e já olho a intensidade da cor para ver se ela tá ainda clarinha. Ó, aqui vou mostrar para vocês de perto, tá? Aqui eu começo a entrar com um pouquinho dos esverdeados, dos amarronzados. Então, o interessante de fazer flor, de fazer qualquer temática de vegetação, essa parte de botânica, a gente pode abusar dessa técnica que se chama em inglês wet on wet, que seria o molhado no úmido.
né? Que a gente não deixa, é uma pintura mais rápida porque a gente não deixa aquela base de baixo secar e já aplica as outras cores em cima. Então, como eu falei anteriormente, eu gosto de trabalhar com camadas, eu me sinto mais à vontade e eu gosto de explorar também as possibilidades dessa mescla de tons, intensidades e de cores que a gente consegue quando coloca nessa sobreposição que ela vai a camada de cima começa a trabalhar com a camada de baixo. E aqui vocês percebem que eu faço algumas linhas nesse momento para justamente já ir deixando algumas texturas. Aquela camada inicial, se vocês lembram bem, é uma pintura um pouco mais homogênea. Então eu sempre gosto de fazer uma comparação, por exemplo, com se a gente para as meninas que gostam de usar maquiagem, eu sempre gosto de usar essa metáfora, essa comparação, desculpa aí, rapazes. Mas no caso da base, quando a gente vai aplicar uma maquiagem, geral para festa de casamento, enfim, quando a gente usa uma base no rosto, ela deixa o rosto, a pele completamente homogênea. Então, essa primeira camada clarinha, eu uso ela dessa forma, eu deixo completamente homogênea e depois que eu começo a entrar com os tons intermediários e intensos, já nas marcações, nas regiões e nos locais onde eu quero que eles fiquem. Aqui vocês começam a perceber que eu vou deixando alguns pontos mais claros embaixo. E essa pintura, ela vai ser talvez um pouquinho mais demoradinha, porque como ela está muito úmida, a gente também tem que deixar um tempo ela secar para justamente não começar a misturar tudo de uma só vez. Ó, vou mostrar agora em detalhes. Vocês estão vendo contra a luz que ela está completamente brilhante. O que isso significa? Que ela está muito úmida ainda. Outro detalhe que eu gosto de compartilhar com os meus alunos, eu sou uma pessoa que eu gosto de misturar com outras cores. Então vocês estão vendo que o meu godê ele sempre fica sujinho e sempre ficará. Então evitem lavar, porque a tinta da aquarela ela tem essa resistência, essa durabilidade que mesmo ressecando, no momento que a gente encosta o pincel úmido, a gente consegue reativar ela. E com ele sujinho a gente consegue também misturar com outras cores, pegar um pouquinho de um arroxeado, de um amarronzado, enfim. Eu acho que os pigmentos, as cores ficam muito mais ricas e mais naturais quando a gente faz essa mistura, ao invés de já trabalhar com a cor pronta do tubo. Claro, tem situações que eu já trabalhei com a cor pronta do tubo, mas em geral eu gosto de fazer essa sujeirinha. Aqui vocês perceberam que eu já troquei de pincel, peguei um pincel um pouquinho mais fino para começar a fazer esses efeitos de veios, de sombreados. Então eu gosto de trabalhar com um pincel maior para fazer essa base inicial e à medida que eu começo a entrar com detalhamento e com tons mais intensos, eu gosto de afinar, né? Pegar um pincel um pouco mais fino para fazer esses detalhes, até porque quanto menor o pincel, menos líquido, menos pigmento ele vai segurar. O grande, às vezes, ele segura demais e dependendo da situação, se a gente não controla a mão, pode gerar um resultado que a gente não queira. Outro detalhe importante é sempre alterar o estilo de pincelada. Aqui vocês percebem que às vezes eu trabalho bem com a ponta desse pincel para fazer as linhas mais finas, outra hora eu deito ele um pouco, mudo o ângulo para justamente mudar essas texturas, o estilo de pincelada. E não necessariamente a gente precisa ficar pegando pigmento novo o tempo inteiro. Tem situações que eu limpo o pincel na água e justamente com ele limpo e levemente úmido eu uso como um esfuminho, né, para justamente fazer um degradê nessas linhas, nessas camadas que já foram colocadas. Então é importante segurar a mão nesse sentido. E digo isso porque quando eu comecei a pintar aquarela, eu sei que é muito fácil a gente colocar bastante pigmento no pincel, bastante cor, esquecer de pegar água e a pintura vai ficando realmente muito saturada,
às vezes até pesada. Não que seja errado, né? Acaba sendo um estilo diferente, mas eu gosto de sempre mostrar, explicar, exercitar as diversas possibilidades que a técnica nos mostra. Então aqui vou reforçar um pouquinho alguns veios que já se abriram em função da base do papel ainda estar úmida. Então vocês percebem que onde está úmida a cor começa a abrir, onde ela está mais seca, por exemplo agora, a pincelada fica um pouco mais marcada. Agora vocês podem ver aquela misturinha que eu comentei com vocês. Eu gosto bastante de misturar um pouco dos tons marrons, principalmente o marrom Van Dyke ou o cinza Pen, para escurecer um pouco aquela cor que nós estamos trabalhando, para justamente gerar um sombreado. Então, por exemplo, eu sempre vou iniciar em geral com o marrom mais clarinho antes de começar a escurecer ele. Eu gosto sempre de trabalhar então do claro para o escuro para a gente ter uma segurança e aos pouquinhos ir subindo o tom. Quando me perguntam se eu faço contorno, eu faço em determinados pontos da figura. Em geral eu cuido para não ficar aquela linha perfeitinha, retinha, mas eu sim ajusto as bordas, os contornos da imagem, até porque em geral eu gosto de fazer um trabalho em que eu digitalizo a aquarela e transformo numa arte, né, digital. Vou mostrar aqui para vocês ó, de perto como é que tá ficando, ainda segue bastante úmido. Aqueles pontos mais claros vocês podem ver que é a camada inicial, aquela primeira que nós fizemos. Ó, aqui eu limpei o pincel, vocês podem ver que eu gosto sempre de dar uma encostadinha ali no papel toalha para ver se ele realmente está transparente, quer dizer que o pincel está limpo. Então isso é interessante, sempre quando for trocar de cor, chacoalha ele, lava ele bastante no copo e dá uma encostadinha no papel toalha para ver se ele está transparente. Agora eu vou pegar o pincelzinho mais fininho que eu tenho, que ele é bem agulhinha. Aqui nesse ponto vocês podem ver, ó, que ele ainda está muito úmido e começou a expandir aquele marrom, tá vendo? Então assim, não quer dizer que seja uma situação certa ou errada, ó, vocês podem ver melhor. Eu queria demarcar ele um pouquinho mais, começou a entrar na parte mais amarelada esverdeada. Então eu vou dar uma leve ajeitadinha, enquanto ele tá úmido é fácil de ajeitar. Até com o papel toalha, qualquer coisa a gente consegue enxugar um pouquinho. Com o próprio pincel limpo, levemente úmido, a gente pode usar ele também para enxugar a tinta. Então eu vou deixar um pouquinho ali, ficar um pouquinho mais seco e vou para outras áreas. Eu sempre gosto de trabalhar esse recurso que seria quase como de um relógio. Então, onde eu comecei, por exemplo, assim, se eu tô ali no topo da pétala e vou descendo para a base, e aí eu faço esse trabalho do alaranjado esverdeado, depois eu vou subir lá para cima e vou ir descendo de novo. Porque assim dá tempo da primeira área começar a secar mais e depois a parte central até a parte inferior da figura. Para quem não tem tanta paciência, uma dica é, logo que eu comecei a pintar aquarela, eu fazia de 2 a 3 elementos pequenos, tá? Simultaneamente. Então eu fazia a base de um, ia para o segundo, fazia a base dele, ia para o terceiro, fazia a base do terceiro. E aí depois voltava para o primeiro e ia, assim, sucessivamente escurecendo os tons. Aqui vou começar a fazer pequenas marcações de contorno e daqueles veios, daquelas linhas que tem na própria flor. É um processo, sim, que demanda paciência, só que esse momento que eu começo a chamar de finalização, a gente começa a entrar numa etapa de reta final da aquarela quando trabalhada com camadas, né? Lembrando que estamos trabalhando aqui, mostrando como que eu faço com camadas. É um processo que tem que ter paciência, esperar secar.
Aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer algumas outras linhas para lembrar os veios das pétalas. E o que é interessante, como tem alguns pontos que ainda estão úmidos, é legal esse efeito que a tinta vai fazer de abrir levemente. Isso, com o tempo e com a prática, vocês vão entendendo que quando o papel está muito úmido, é legal esperar a umidade secar um pouquinho antes de fazer essas linhas. Porque no momento que a gente quer que essas linhas fiquem aparente, mas suave, tem que ser uma umidade que ela está quase seca. Porque quanto mais úmido tiver, ou seja, mais água tiver no papel, mais essa cor vai expandir, mais ela vai abrir. Então tudo isso, eu sei que são muitas informações, mas aos pouquinhos e com a prática vocês vão percebendo. Então eu gosto muito quando chega esse ponto de trabalhar com pincel mais fininho, porque eu entro com as intensidades mais escuras, eu reforço detalhes, por exemplo, de contorno de pétala, sombreado, ou no caso de flor e de folha, quando tem assim, um queimadinho, um rasgadinho natural. Eu gosto de trabalhar com todos esses detalhezinhos porque eu acho que eles trazem um realismo e uma beleza ainda maior para nossa pintura. E vocês podem perceber que à medida que ela vai secando também, as cores vão ficando mais opacas. Ó, como o pincel ele é pequeno, então quanto menor o pincel, menos água e menos pigmento ele vai reter. Sempre vai ser proporcional ao tamanho, né? Se o pincel é gigante, é grandão, ele vai segurar bastante água e bastante cor. À medida que a gente vai afinando esse pincel, vocês percebem que agora eu faço um vai e vem, uma frequência muito maior no godê para justamente reforçar, recarregar ele. Então vocês percebem que essa finalização ela pode tanto ser rápida como demoradinha também. Em geral, se eu, por exemplo, me perguntam sobre tempo, quando eu faço uma pintura de alguma ave, dá uma média de 1 hora pintando toda essa parte do corpo dela e mais ou menos uns 20 minutos, às vezes até meia hora para essa parte de finalização com esse pincel bem fininho, a agulhinha que vocês estão vendo na imagem. Aqui nesse caso específico eu até me emocionei, me passei, porque ela tem um contorno amarelado. Então aqui eu estou colocando um pouquinho de amarelinho, claro que não vai ficar o mesmo resultado do que se no início eu tivesse deixado esses pontos mais clarinhos. Mas, como eu sempre digo nas aulas, o importante da gente exercitar é justamente treinar a técnica, treinar questão de textura, de profundidade, luz e sombra, mescla de cores, inclusive angulação de pincel, estilos de pinceladas. E é claro, se a imagem ficar reconhecível, é importante. Eu sempre brinco que ninguém vai, por exemplo, uma folha, adoro trabalhar com folha, mas se ela não ficar exatamente igual à original, ninguém vai olhar e dizer, nossa, essa tua folha, tenho certeza que ela não era assim, esse queimadinho era maior, ou esse avermelhado não invadia tanto, ela era mais verde, né? Então, assim, é legal trabalhar com figuras assim mais abstratas, mais soltas da natureza, porque a gente também começa a perder o medo de trabalhar com a técnica e à medida que se vai gostando de trabalhar com ela, fica mais fácil, né? Então, sempre é legal pegar uma temática que vocês tenham um carinho, que vocês gostem, porque vocês percebem que a gente fica um bom tempo olhando para a figura. Aqui, por exemplo, voltei para o pincel maior, o meu amarradinho, com ele mais úmido, estou aplicando uma camada mais alaranjada com um pouco de vermelho junto, mas é uma camada que tem uma transparência, apesar de nesse momento parecer que a cor está muito intensa, na verdade é porque essa camada ela é transparente,
Então, no momento que uma camada transparente, né, que tenha uma transparência, está sendo sobreposta a uma outra, mesmo que a de baixo seja clara, elas vão somar. Então, nessa soma, elas ficam intensas. Aqui vocês podem perceber que um pouco eu estou tirando, né, com um pincel levemente úmido. Estou fazendo esfumando um pouco essa transição dessa camada que está um pouquinho mais vibrante, para ela não ficar em linhas tão marcadas. De novo, como eu gosto de dizer, não quer dizer que seja errado aparecer linhas ou manchas. Isso depende do estilo de pintura, do resultado que você quer. Aqui vou mostrar um pouquinho mais de perto, ó, como ela tá muito úmida. Então tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com o pincel por cima, porque ele pode também retirar demais o pigmento de baixo e às vezes até machucar. Então sempre que o papel está muito úmido, ele está sensível. Então a gente tem que ter todo um cuidado e carinho para também não ficar pincelando muitas vezes, né, no mesmo lugar, porque senão ele começa a soltar os pelinhos, soltar os pedacinhos. Então agora eu vou de novo, retorno para o meu pincel mais fininho para fazer alguns retoques em áreas que estão um pouquinho mais secas. Então aqui eu sempre acho legal, como eu comentei anteriormente, em misturar um pouquinho de tons de marrons junto da cor que nós estamos trabalhando para dar mais essa ideia de sombreado, de tons intensos. E aqui vocês percebem que eu uso ele às vezes bem na vertical para fazer algum detalhe mais suave. Aqui estou trabalhando com ele, ó, eu mudo o ângulo, a pincelada, trabalho com ele mais lateralmente, né? Também sempre não esquecendo de pegar água. Esse momento é aquele que a gente poderia, por exemplo, pensar já em parar, em finalizar, mas eu gosto de seguir um pouquinho e fazer mais alguns detalhes. Inicialmente, logo que eu comecei a trabalhar com aquarela, eu morria de medo dessa fase. Então eu percebi que no meu primeiro contato com a técnica, que eu sempre exponho isso nas aulas que eu ministro, eu não amei ela logo de cara, justamente porque talvez, né, não tivesse esse estímulo de tentar, de seguir um pouquinho mais, de explorar ela, de ir até o limite dela, do papel, enfim, das pinceladas, das texturas. Então eu achei tão incrível quando a gente perde esse medo, esse bloqueio de ficar apenas naquelas camadas clarinhas iniciais, quando a gente começa a trabalhar, avançar com os tons mais intensos e se permite ter essa paciência, esse carinho com o olhar do objeto, para a gente conseguir identificar os tons, as texturas, os ângulos, as direções que ele toma, o processo é mágico. Eu diria que até terapêutico e poderia ser, inclusive, uma técnica de mindfulness, né? Aprender a olhar para aquele tema, para aquela figura durante meia hora, uma hora, enfim, o tempo que for necessário, e a cada olhar a gente consegue identificar mais detalhes. E o interessante da prática com aquarela, vocês vão perceber que o olhar de vocês vai mudar, porque vocês começam a enxergar primeiro as cores claras e vocês vão enxergando como se fossem fatias de cores. Então vocês vão olhar primeiro as cores claras, depois as intermediárias até as mais intensas. Então o olho começa a fazer essa seleção com o tempo. E é muito interessante porque todo o mundo inteiro ao redor, a natureza, qualquer caminhada na rua, num parque, ou um reflexo, uma sombra, enfim, a gente consegue ver beleza cada vez mais em tudo e nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Agora sim que estou intensificando mais essa área de sombra para justamente dar aquela perspectiva, aquela profundidade.
Vou fazer alguns reforços nos veios ali da base dela. E sempre ali com muito amor e carinho, né? Aquele pincel mais levezinho, sem pesar tanto a mão. Tem alguns pontos que depois vocês vão poder enxergar quando ela secar, que eu deixei a textura de queimado, que eu depositei um pouquinho mais de pigmento com água, para justamente dar um efeito interessante. Aqui vou fazer mais alguns veios e eles estão bem aguadinhos. Vocês percebem, como eu comentei no começo, às vezes não, né? Geralmente eu vou direto para a folha, mas também à medida que a gente vai trabalhando e conhecendo o material, conhecendo os pincéis, a gente consegue sentir, olhar ali na hora se ele está muito carregado ou não. E também eu sempre começo com a mão mais leve, né? Não vou pesar logo de cara, porque se a gente daqui a pouco pegou tinta a mais, tu consegue ainda salvar. Então sempre o importante também de começar do claro para o escuro é que qualquer falha, qualquer erro, qualquer correção, sempre vai ser mais fácil corrigir no claro do que quando a cor está muito intensa. Aqui um detalhe de um queimadinho, eu adoro os queimadinhos. Vou reforçar um pouquinho mais as pontas. Então tem algumas pessoas que sempre olham e dizem, já tá pronto, né? Eu não, sempre sigo mais um pouquinho. Que eu acho que o diferencial, assim, para uma pintura é justamente a gente ter um carinho no olhar, né? Conseguir olhar aquilo com uma beleza. Eu aproveito e conto para vocês um pouquinho que eu comecei pintando pássaros. Na verdade, eu tenho uma paixão muito grande por aves e mamíferos. Então, meu tema de predileção é justamente fauna. Só que justamente por isso eu acho interessante, no meu caso, eu testar e treinar a botânica para treinar essa delicadeza, também essa suavidade. Ó, aqui está um resultado final para vocês. Eu vou esperar ele secar, tá? Vocês podem ver que ainda está bem úmido, as cores são intensas e quando secar ela vai ficar um pouco mais opaca, mas vocês já conseguem ter uma ideia de como que vai ser. Ó, eu sempre dou uma mexidinha um pouquinho a mais para dar uma esfumaçada nessas linhas que ficaram um pouquinho marcadas. O segredo sempre é esse pincel limpo, levemente úmido, claro que passando muito suavemente nessas linhas, porque a gente não quer tirar totalmente a linha, a gente só quer dar uma esfumaçada, uma leve apagadinha, mas a gente quer deixar a textura dela ainda ali. E eu, como não me canso, vou pegar mais um pouquinho, fazendo um leve detalhamento bem suave, super aguadinho, para lembrar ainda alguns veiozinhos que foram absorvidos nesse processo do papel úmido. Mas isso tudo faz parte porque com botânica principalmente é legal trabalhar com essa folha, o papel mais úmido. Ele dá uma suavidade. Ao mesmo tempo, com natureza, com os animais, eu gosto de trabalhar com as cores bem vibrantes, mas também eu sempre mesclo, eu gosto cada vez mais de mesclar essa técnica do papel seco ou do papel úmido, dependendo do resultado que eu quero atingir. Então, o legal da aquarela é justamente isso, numa mesma ilustração, numa mesma pintura, é possível variar e juntar todas as técnicas para ter um resultado final. A gente não precisa se agarrar em uma técnica apenas do início ao fim em cada pintura. Ou também pode fazer para justamente testar, para ver justamente a diferença, né? Ó, agora só com o pincel levemente umedecido, eu tô justamente ajustando os contornos, as linhas, a parte de textura e percebam que mesmo com ele úmido, no momento que eu encosto em qualquer pigmento, eu consigo levar ainda essa informação de cor. Vou retocar um pouquinho a parte dos amarelados.
Claro que quando a gente já está com um tom mais intenso, se a gente quer entrar com uma cor mais clara, é mais complicado, né? Porque justamente a gente escureceu a base. E aqui está com mais alguns ajustes de finalização para vocês olharem. Tá quase seco, ainda algumas áreas estão úmidas. Mas agora é o momento de deixar secar para depois vocês olharem como é que ele vai ficar quando fica 100% seco. Sempre vai ter uma alteração. Vocês vão olhar agora e espero que vocês gostem. Aqui vocês podem ver o resultado final, ele fica levemente opaco. E aqui vocês podem ver o resultado final. Eu reforcei, né, alguns contornos, alguns veios e sempre trabalhando no movimento da flor. Então vocês percebem que toda a pincelada, né, em geral, ela acompanha o movimento, o sentido da forma que nós estamos pintando. Já com essa movimentação do pincel, nós damos já a entender o volume, a luz, a sombra, a perspectiva. Fiz os veios com esse pincel bem fininho, eu chamo de agulhinha. Tem alguns pontos aqui, ó, que são das primeiras camadas, que ficam pontos de luz, pontos mais claros, que também ajudam a dar essa ideia de luz e de profundidade em todo o contexto, né? Em alguns pontos, por exemplo, eu até poderia ter deixado algumas camadas um pouquinho mais aparentes. Aqui eu reforcei as duas pétalas e eu gosto de reforçar os contornos das pétalas, de trazer esse contraste para trazer esse realismo do objeto que foi representado, para dar essa sensação de que ele está saindo do papel. E esse efeito eu gosto muito sempre de trabalhar com os marrons. Ó, aqui são pontos onde eu deixei queimar, esses dois pontos, onde a gente coloca um pouquinho mais de pigmento com água e deixa agir. Então dá essa textura que nós chamamos de queima. Então justamente ele tem um queimadinho na pétala, ao mesmo tempo pode representar um sombreado. Eu gosto de trazer esses recursos mais orgânicos para justamente mostrar que não é uma pintura científica, mas é uma pintura que ela tem um quê artístico, apesar de trabalhar também com realismo. Então não fica algo completamente estático, sem vida, a gente consegue trazer uma personalidade também. Aqui nessa parte da base, as linhas bem suaves também, que eu consegui, né, eu sempre dou uma esfumaçadinha para não ficar aquela linha perfeitinha. No caso dos contornos também, eu não trabalho com linhas também do início ao fim perfeitas, eu gosto que elas sejam falhas em alguns pontos, para justamente trazer uma naturalidade no objeto, né? E todos os pontos que estão mais escuros, olhos trazem essa ideia da sombra, por exemplo, as pétalas do fundo que são mais escuras, o contorno ali eu dei uma leve reforçada também. Então é legal sempre observar a foto, a imagem de referência que vocês estão trabalhando e usar ela como guia. Então, claro que a partir disso vocês podem criar também, mas eu sou uma grande defensora de trabalhar com imagens e reproduzir essas fotografias ou o modelo real, porque a partir do momento que a gente consegue fazer uma pintura mais realista, o mais próxima possível do realismo, porque o realismo ele nos ensina muito todas as questões, tanto de perspectiva, de movimento, de luz e sombra, de mesclagem de cores, de profundidade, essas técnicas com a base úmida, a base seca, as transições, enfim. Então, no momento que a gente domina isso, fica muito mais fácil fazer uma pintura de uma flor, ou de um animal, ou de uma figura humana, uma paisagem, uma pintura mais solta, mais criativa ou até abstrata. Tanto que se nós analisarmos os grandes pintores da história, todos tiveram um ensino muito clássico, né, acadêmico.
de realismo perfeito. Então eu gosto de mostrar essas diferentes possibilidades que a aquarela traz, essa aquarela mais contemporânea, para justamente os meus alunos escolherem o estilo que eles gostam mais, o resultado que eles querem obter. Porque no momento que a gente conhece todas as possibilidades, fica mais fácil direcionar qual é o estilo que você quer aplicar na sua ilustração, qual é o resultado que você quer atingir. Então, esse é um estilo que eu gosto bastante de trabalhar com camadas. Espero que vocês tenham gostado também. E se quiserem mais informações, se inscrevam aqui no canal. E compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que possam gostar. E até o próximo vídeo. Obrigada!